Olá, profissionais da administração. Inicialmente, quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui participando dessa mega palestra. O Conselho Regional de Administração de Goiás traz mais um evento de suma importância para toda a categoria e também para aqueles que precisam fazer a sua declaração do imposto de renda. A nossa palestra trata das regras e novidades da declaração de ajuste do imposto de renda do exercício de 2025. Para a entrega dessa declaração referente ao calendário 2024, exercício 2025. Para elaborar uma declaração do imposto de renda, é preciso estar atento a todos os valores preenchidos. É de fundamental importância também se atentar e conferir todos os valores lançados. O imposto de renda depende de detalhes. É preciso se atentar a diversos pontos para elaborar corretamente a sua declaração. Erros podem fazer com que você caia na malha fina e demore a ter acesso à sua restituição ou sofra penalidades. Agora quero fazer uma breve apresentação do nosso convidado dessa palestra, Henrique Ricardo Batista. Ele é contador, ele é administrador, é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, especialista lato sensu em análise e auditoria contábil, com forte atuação profissional de empresas de grande porte. Também já foi presidente do CRC de Goiás. Também foi conselheiro federal de contabilidade. Feita essa pequena apresentação do nosso convidado, quero desejar a todos uma ótima palestra. Agora é com você, Henrique Batista. Olá, colegas administradores. Mais uma vez, esse ano, convidado pelo presidente Samuel, estou aqui para a gente falar sobre imposto de renda. Hoje o tema vai ser as regras, e as novidades do imposto de renda agora de 2025. Meu nome é Henrique Ricardo Batista, sou contador, mas também sou colega administrador de vocês. Estou aqui para poder passar tudo sobre o imposto de renda. Então, elaborar a declaração de imposto de renda, por que ela é essencial, pessoal? Ela é essencial porque cumpre a lei determina que haja a prestação de imposto de renda. O comprovante é um comprovante de renda, porque toda vez que a gente tem a necessidade de comprovar a renda, às vezes no banco, há uma dificuldade, a declaração é um comprovante de renda, e ela também serve para emissão de visto, Aquela dificuldade que a gente tem para pegar o visto lá na embaixada para poder viajar, ele sempre pede uma comprovação, e na declaração de imposto de renda não fala sobre sua renda, mas também fala de todo o seu patrimônio e que dá credibilidade para poder vocês fazer o visto também quando for tirar passaporte. Tem um comprovante de patrimônio, como eu disse anteriormente, Você tem como comprovar quando você vai pegar crédito no banco, O banco sempre pergunta assim, traz toda a documentação que você tem. Agora não precisa, porque tem na declaração de imposto de renda, é um documento hábil e legal, e todas as informações suas estão lá, que vai beneficiar para poder pra você obter crédito de qualquer necessidade. Para restituir imposto, porque na realidade, pessoal, a declaração é uma declaração de ajuste. O que ocorre? Então, diversas pessoas têm diversas rendas. Pode ser até que uma pessoa tenha uma renda, tenha um trabalho, mas diversas pessoas também têm 2, 3, 4 rendas. Então, ela é uma declaração de ajuste para quê? Para você ajustar a sua renda, ver quanto que foi retido de imposto de renda, e depois desse trabalho, vai ser feito o quê? A apuração se você tem imposto a pagar ou se você tem imposto a restituir. Então, é para restituir imposto. E é uma contribuição para o país, pessoal, porque, afinal de contas, é com os tributos, que são com os impostos, que tanto o governo federal, o estadual e o municipal trocam seus projetos, trocam o seu orçamento. Então, a educação, transporte, a área de saúde, tudo vem dos impostos. Lembrando que esse dinheiro que a gente recolhe desse tributo, desse imposto de renda, ele é repassado tanto para o Estado como município pelo fundo de participação. Então, é para compor o orçamento da União, do Estado e do município para poder fazer o seu projeto de político, de cada político. E nem todos os brasileiros precisam fazer a declaração de imposto de renda, não, pessoal, nem todos os brasileiros. Mas eu recomendo, porque eu falei no início aqui da nossa fala, porque se você faz o imposto de renda, você tem toda uma comprovação da sua renda, como também do seu patrimônio, então é interessante fazer. Mas aquele que quer seguir a regra, fala, não, eu só vou fazer o imposto de renda se eu tiver obrigado. Então, quem é obrigado a fazer o imposto de renda? Valores novos, tá, pessoal? Esse ano é a novidade que a gente tem. Mudaram-se os valores para poder
ser obrigado a fazer o imposto de renda. Então, quem recebeu rendimentos acima de R$ 33.888 em 2024, lembrando que mesmo que você não recebeu esse valor aí acima de R$ 33.888, pode ocorrer que às vezes num mês você teve retenção. E sabe qual foi esse mês? É aqueles seletistas de carteira assinada que tem férias. As férias vêm com 1/3 a mais, pode ser que naquele mês você teve um desconto de imposto de renda porque excedeu a tabela, e se você não fizer o imposto de renda, você não pega esse dinheiro de volta. Então, às vezes, se você não chegou nesse valor de R$ 33.888, dá uma olhadinha no seu informe de imposto de renda, que pode ser que você tenha imposto a restituir. Aí você tem que fazer para pegar de volta, né? Recebeu rendimento isento e não tributável acima de R$ 200 mil. Eu lá na frente vou falar mais um pouquinho sobre esses valores isentos. Realizou operação alienação na Bolsa de Valores, né? Cuja soma foi superior a 40 mil, vou falar um pouquinho mais à frente também. Obteve renda de atividade rural de 169.440. Esse daqui é uma pequena chácara, um pequeno sítio que faz uma produção agrícola lá. Teve a receita acima desse valor, tem que fazer a declaração. Pretende compensar prejuízo dessa atividade rural. Vamos supor que num ano, por qualquer motivo, houve uma perda, você não teve lucro, você quer compensar esse prejuízo, então você tem que fazer esse ano para poder compensar esse prejuízo rural. E também se você possui bens ou direitos acima de 800 mil. Pessoal, bens ou direito. Então inclui o quê? Conta no banco, aplicação financeira, imóveis, né? Criptomoedas. Então, se você possui bens ou direitos acima de 800 mil, você deve fazer ao imposto de renda. Realizou qualquer operação na Bolsa de Valores, né? Teve ganho de capital na venda de bens ou imóveis, porque é o seguinte, se você teve ganho de capital, vendeu um imóvel e teve ganho de capital, ele valia X na declaração, você vendeu por 2X, você é obrigado a fazer a declaração. Lembrando que esse imposto já deveria ter sido pago ano passado. Quando você vende um imóvel, por exemplo, no mês de janeiro, já em fevereiro você tem que pagá-lo. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Realizou venda de ações ou operações acima de R$ 20 mil. Optou pela isenção de imposto de renda incidente sobre ganho de capital. É quando você vende um imóvel que você tem e automaticamente você compra outro imóvel com este dinheiro, você não paga, você fica isento de pagar imposto. Mas automaticamente você já fica obrigado a prestar essa informação, porque a Receita guarda essa informação, porque você não pode fazer isso de tempos em tempos, você pode fazer só de 5 em 5 anos, então ela guarda esse tipo de informação. Passou a condição de residente no Brasil, algum estrangeiro que estava aqui passou a morar no Brasil, teve rendimento de aplicação financeira ou lucro de dividendos, né? De algum investimento que vocês tiveram no exterior. Então, se teve algum rendimento no exterior, lucro ou dividendos no exterior de alguma empresa que você possa ter lá, ou a participação de alguma empresa, você é obrigado a fazer imposto de renda. A forma de apresentar a declaração, pessoal, a forma de apresentar a declaração não mudou. Ela é o quê? É através da tradicional PGD, né? A PGD a gente já sabe que é aquela que você vai lá, faz o download. Lá no portal da Receita Federal, você baixa o programa para dentro do notebook, do seu computador, é tradicional, né? Esse aí é o que a maioria que as pessoas usam, né? Você pode fazer também no canal do ECAC, você coloca lá no buscador da sua preferência ECAC, você entra lá com o seu certificado digital ou com a sua senha GovBR. Isso está disponível só a partir de 1º de abril, era uma informação que eu trago nessa palestra, mas hoje já está disponível, tá? Tá para uso de todo mundo, você pode fazer a declaração, é uma declaração que ela está pré-pronta lá, você tem que ver, você tem que conferir para saber se está tudo ok. E agora a declaração pré-preenchida também, que ela tem um dispositivo também no celular, porque com toda essa tecnologia, muitos contribuintes hoje já têm a acessibilidade ao celular, sabe usar o celular, você pode baixar o programa da Receita Federal lá, tem uma aba lá do MIR, né, que é Meu Imposto de Renda, onde você pode fazer a sua declaração de imposto de renda
por lá. Assim como todo ano, pessoal, que nessa conversa temporada aqui do imposto de renda, né, tem a possibilidade de você autorizar uma pessoa para fazer seu imposto de renda. Então, assim, os contadores já é normal, né? Em regra, os contadores fazem os impostos de renda dos sócios das empresas a quais eles são responsáveis técnica. Então a gente já tem esse hábito de ter a nossa clientela de imposto de renda, mas pode acontecer, e muitas famílias isso tem, o tio que é nerd, né? O parente que é nerd, né? O cunhado que é nerd, que às vezes pega a declaração da família inteira para fazer. Então você pode entrar no portal lá do ECAC, lá no aplicativo, né? E coloca lá uma autorização de acesso para essa pessoa. Não é a procuração, porque nós contadores, nós pedimos uma procuração para o nosso cliente, para o nosso empregador, para a gente poder fazer a declaração. Já no caso para uso, né, autorização para acesso, você vai entrar no ECAC com a sua senha, ou com o seu GovBR, ou certificado digital, né, e vai autorizar, vai colocar o CPF da pessoa, para a pessoa poder fazer a sua declaração. Esse ano estão falando que você pode continuar fazendo por 5 pessoas, que eu acho que é um número pequeno, né? Mas eu já ouvi a Receita Federal falar em 20 pessoas. É um assunto que eu vou deixar aqui em aberto para vocês. Mas, enfim, tem essa possibilidade, sempre existe essa possibilidade de família, você ter alguém que possa fazer sua declaração, aí com autorização de acesso, fica bom. Isso para vocês não passar a sua senha, nem seu GovBR, nem seu certificado para uma pessoa, mesmo sendo seu parente. Essa funcionalidade é especial para familiares, como eu disse para vocês, né? E também para dependente, que às vezes o dependente já não é mais o meu dependente, então fica fácil de poder passar esse acesso, né, autorização de acesso para fazer a declaração. O programa da Receita Federal, pessoal, que a gente preenche, que é o PGD ou MIR, que está dentro da Receita Federal, ele não pede mais o título eleitor. Lembre-se que a declaração às vezes não ia porque tinha que pedir o título eleitor, tá? E quando é o MIR, aquele que é feito dentro do celular da Receita Federal, a Receita também já não pede o número da declaração anterior. Então, isso aqui são duas já novidades que eu estou trazendo para você. Então, assim, o programa da Receita Federal agora, quando é o caso do título de eleitor, já não pede mais, e no caso do recibo, só do recibo, no MIR, que é feito no notebook, no celular, não pede mais, mas para fazer no seu notebook, baixando pelo PGD, você tem que ter o número da última declaração. Introdução, pessoal, das mudanças relacionadas à ficha de bens e direitos. O que ocorre, pessoal? A Receita Federal aprimorou cada item dos bens e de direitos para ela ter mais noção das coisas, porque assim, as coisas estão evoluindo muito, tem muitas situações novas que a Receita Federal foi obrigada a criar novos casos para fugir do 99. Que em regra, quando a gente abre a declaração de imposto de renda lá, a gente comprou de repente lá um direito de uso de algum assunto, é um direito de uso, né, que eu tenho, eu posso falar um direito de uso de um imóvel, você pagou, você deu um dinheiro para isso, você tem que declarar ele é um direito seu. Aí a gente não acha o código dele, o que a gente põe? 99. Então o que a Receita Federal fez hoje, né? Ele está tentando obrigar a gente a enquadrar mais ainda a atividade. Por exemplo, criou 6 códigos novos, né, que trata de hold, vaga de garagem, né? Normalmente às vezes a vaga de garagem ela é separada do apartamento e não tinha código para vaga de garagem, ia para o 99. Joia, operação de leasing, que eu falei. Então, existem códigos, né? Tem 13 códigos existentes, foram aprimorados, eles foram mudado o nome para melhorar as informações. Por ser tantos códigos, eu vou deixar de falar, mas é um alerta, é um assunto novo, tá? Extinguiram-se 3 códigos que tinha, porque quando você pegar a sua declaração do ano passado, trazer para essa, você vai ver que está com um código diferente, é porque foi extinto, tá? A própria Receita já alterou isso, quando for usar a pré-preenchida, lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre ela também, e foram disponibilizados, né, 11 códigos apenas quando a localização do bem, o direito, for no Brasil, porque hoje é comum, né, as pessoas têm bens fora do Brasil. Então tem código lá
que é só atentar para o código quando ele está mencionando lá, esse bem, ele fica no Brasil ou ele é no exterior? Esse direito, ele é do Brasil ou do exterior? Então, eles deram uma melhorada lá, criaram novos códigos. Eu não vou nomeá-los todos aqui, porque tomaria um tempo aqui, né? O nosso tempo é curto para falar, mas é uma novidade, é para vocês ficarem atentos. A finalidade de diminuir o uso, como eu falei para vocês, já comentei, né? É para melhorar a informação, pessoal. Então, a Receita Federal está aprimorando, né? Tanto essas fichas para poder o quê? Conhecer os bens reais que tem o contribuinte, porque o uso do 99 era muito grande. Agora é a cereja do bolo da Receita Federal, pessoal, a pré-preenchida. A declaração pré-preenchida é um avanço muito importante que a Receita Federal já vem colocando há muitos anos. Esse ano demorou um pouquinho, né? Ela entrou em vigor agora só no início do mês de abril, que a Receita Federal estava com um problema técnico também e um problema até, uma questão de, eles estavam de greve lá, juntando esses dois assuntos, ela só foi ser disponibilizada agora, mas ela é a cereja do bolo. A pré-preenchida, a gente usa ela para baixar no PGD. Quando a gente baixa a declaração do notebook, eu com direito do acesso ou com a procuração como contador do meu cliente, eu entro dentro do programinha do PGD e digo que eu quero baixar aquela declaração pré-preenchida daquele meu contribuinte ou daquele meu familiar. Tranquilo, ela vai vir já com muitas informações. E lá no ECAC, quando eu entro na ECAC, eu quero fazer lá, não vou baixar um programa do PGD, nem vou usar um programa do celular, eu acho complicado, eu entro lá, a pré-preenchida vai estar lá. E ela também, quando você entrar no MIR, direto dentro do seu celular, é a pré-preenchida. Então, ela é a cereja do bolo. O único lugar que você não quiser não usar a pré-preenchida é no computador. Você pode buscar a informação que você já tinha no ano anterior, ela vai para o computador, você pode fazer a sua declaração, que ela vai trazer todas as informações do ano anterior. E você vai ter que digitar as novas informações. A pré-preenchida, pessoal, é fantástico. Ela já te traz todas as informações que a Receita Federal teve sobre o seu CPF. Mas veja bem, não é ela que produz a informação, não. São as empresas, as instituições, as entidades, mandam diversas obrigações acessórias para a Receita Federal e ela pega isso, puxa lá o que é do seu CPF e coloca na pré-preenchida. Nesse método, o preenchimento é quase toda a informação, como eu comentei com você, né? E a declaração pré-preenchida já vem com dados referentes ao ano anterior. Então tem essa também situação que tem algumas coisas que a Receita Federal não tem informação através de terceiros, mas ele pega da sua declaração anterior. Ele já pega aquela informação da declaração anterior e já traz junto também para a pré-preenchida. Outros dados são obtidos na declaração que vem na DIRF, tá, pessoal? Vem no DIMOB, o DIMOB é das imobiliárias, o DEMED é dos médicos, né? A declaração das clínicas médicas, né? É esses aqui que é a coroa, a cereja do bolo, a coroa de ouro, aonde o contribuinte tem muitas informações. O que ocorre, pessoal, da declaração preenchida? Ela tem alguma situaçãozinha que eu vou falar mais à frente. Quando eu estava falando lá no início sobre os 33.888, falar assim, o que é rendimento tributável? É isso aqui, pessoal. É o salário, os ganhos trabalhistas como férias e as horas extras, o ganho da previdência como aposentadoria ou pensão, rendimento que você tenha no exterior, dinheiro referente a aluguel, sublocação, arrendamento. Então, todos esses rendimentos que são tributados. Alguns são tributados na fonte, você já recebe seu salário descontado. Outros, como o aluguel, por exemplo, você é que tem que pagar através do carnê-leão, né? Você tem que pagar através do carnê-leão. Todos esses rendimentos são chamados tributados. Esse aqui é só alguns para chamar a atenção de vocês. Já os rendimentos não tributáveis, que não pagam imposto, é bolsa de estudo e pesquisa, transferência patrimonial como doação e herança não é tributado, lucros e dividendos ainda não é tributado, tem um projeto no Congresso lá, colocado para o governo lá, que vai tributar lucros e dividendos,
mas esse é o de 24, não é tributado, e esse que a gente é de 25, ao fazer a declaração de 26, não será tributado ainda. Rendimentos de alguns títulos de rendas fixas também, LCI, LCA, poupança não é tributado, fundo de garantia não é tributado. Então, todos esses rendimentos, né, existe a ficha separada com os códigos lá para ser colocado, que são rendimentos que não pagam imposto. Rendimentos retidos diretamente na fonte, né? São aqueles rendimentos, pessoal, que paga, acabou. Esses a gente não vê de volta mais. Esses impostos aí, o que ocorre com eles, né? Ele já é retido como determina a legislação, a gente informa ele na declaração para fim de compor a variação patrimonial. Um assunto que eu vou falar no fim aqui da nossa fala, porque é importante que não deixe de colocar esses valores, senão pode atrapalhar a gente medir a variação patrimonial. Então é o 13º, já paga na fonte, já não consegue restituir isso daí, rendimento de título de renda fixa, que é o CDB, RDB, juros sobre capital próprio também, que você recebe de uma empresa que você é investidor, de uma cooperativa de crédito. Então esses itens aqui são tributados exclusivamente na fonte, pagou o imposto, acabou, mas eles têm que entrar, lembre-se que a declaração é de ajuste. Então, ela é uma declaração que vai ajustar todas as suas rendas e ver a sua variação patrimonial. Deduções. Agora, vamos falar um pouco de deduções que não mudou, pessoal. A dedução, houve a mudança de quem deve apresentar nos valores, mas as deduções permanecem as mesmas. A saúde, nas despesas médicas, elas não têm limite, mas a gente tem que ter cuidado nessas despesas médicas, porque se for despesa médica estética, não pode deduzir, mas tem já a Receita Federal e até o próprio os tribunais, né, o Supremo Tribunal já tem falado que pode deduzir, então há uma polêmica, então não vou entrar muito nessa regra, mas a despesa médica é sem limite. Mas toma cuidado que de repente pode estar, o pagamento não está divergente que é feito ao médico, apesar que tem a DEMED, que eu falei no início lá, e já recebe essa informação, né? E os médicos costumam também fazer o carnê-leão e a Receita já começa a receber essas informações. A educação continua limitada a R$ 3.561,50. Você pode pagar o tanto que for, mas só esse valor que é dedutível, e tem uma situação, hein? Você tem que colocar o valor total que você pagou, independente que você vai bater só R$ 3.561,50. Então, se você pagou a escola do seu filho ou a sua própria faculdade, pagou lá, sei lá, R$15 mil no ano, é esse valor que você tem que colocar da ficha lá, das deduções, o sisteminha vai levar só 3.561 para abater. Cada dependente também, 2.275,08, esse é o valor que está já há muito tempo, é o que você pode abater por cada dependente, e pode deduzir também contribuição previdenciária, inclusive o INSS do empregado doméstico, contribuições individuais. Então, essa questão já vem nos informes de rendimento e tal, a não ser que você é o autônomo e paga um carnê à parte, aí você busca essas informações. Continuando, previdência privada, a VGBL, perdão, a PGBL você pode abater até 12% da sua renda bruta. Essa informação já vem no informe de rendimento lá do banco, o banco já te passa essa informação de como você colocar, e também já na pré-preenchida, pessoal, essa informação já está lá. Então você pode aproveitar a PGBL para poder abater no valor pagado do imposto de renda. Não pode a VGBL. Essa não pode, então, se você pagou a VGBL, essa não pode ser dedutível, tá? Então, essas são as que pode produzir. Prazo de entrega da declaração. O prazo de envio do imposto de renda de 25, ela vai até 30 de maio. E se atenta para essa data, porque ela é fundamental, porque você pode pagar multa, só para isso é preciso entender que você às vezes tem pressa para fazer a declaração, não esquecer de colocar algum dado. A multa, ela é mínima de R$ 165,74, e ela pode chegar até 20% do imposto de renda. Então, o prazo, pessoal, é até 30 de maio. O imposto de renda apurado na declaração o imposto de renda que é apurado na declaração, ela não pode ter uma cota menor que R$50 mil, e também ela não pode passar de R$100. Então, assim, a cota não pode ser, quando passa de 100, ela pode ser parcelada, mas ela pode ser parcelada
em 5 cotas, né, que você pode pagá-la, né, sendo que a primeira é sem juros, aquela que você paga no dia 30 de maio, a segunda cota você tem 1% de juro sobre o valor das cotas, tá, a partir da segunda, e na terceira você já tem taxa Selic. Essas guias você tira dentro do próprio programa. Então, se é o contador que faz a sua declaração, é combinar com ele como ele vai passar essas guias para você. Se é o tio lá nerd que faz a declaração, é combinar com ele como é que ele vai te passar essas guias. Mas também pode tirar no portal da Receita Federal, com CPF, usando o Gov.br, você também entrando lá, você tem a possibilidade de tirar. Restituição, pessoal, do imposto de renda. Quem que tem preferência? O idoso acima de 80 anos, tá? Tem preferência. O idoso que está entre 60 e 79 anos também é uma segunda preferência. Os contribuintes que têm deficiência física ou mental ou moléstia grave, você está entendendo? O contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério e aquele contribuinte que adotar a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via Pix. Então, esse é os que têm prioridade, tá, pessoal? São aquelas que têm prioridade na prestação, no recebimento da sua restituição. E aqueles que, por acaso, teve algum problema e tem que retificar, ele volta para a fila novamente, tá, pessoal? Então, isso acontece demais. Às vezes a pessoa fala assim, eu já fiz a declaração de imposto de renda, mas teve mais um assunto, eu peguei, restituí, mas aí ao fazer isso, ele saiu da fila, ele entra para a fila. Então, há muita reclamação. Pessoal, nossa, mas eu fiz lá no início, mas resolveu fazer a retificação por algum motivo, ele volta para a fila. Os lotes, né, pessoal? Os lotes de restituição do imposto de renda. O primeiro lote vai ser 30 de maio. Olha que situação interessante, hein, pessoal. Em 30 de maio já tem o primeiro lote, então aqueles que entregaram o primeiro, é o que eu falei logo após aqui, que quem entregou primeiro está no primeiro lote, e os demais lotes vai ser 30 de junho, né? Vai ser 31 de julho, 30 de setembro, né? 30 de agosto, né? E o último lote programado para o dia 30 de setembro. Então são 5 lotes que a gente vai ter as restituições e vai para a mídia. A mídia fornece a informação, já vai sair tal lote, a gente consulta. Mas você também pode usar no seu celular o programinha lá, o aplicativo, o app da Receita Federal, entrar lá no MIR, você vai poder consultar lá, você está entendendo? Para saber quando anda, se a sua declaração está sendo processada, se ela está no lote. Pessoal, o último assunto que eu tratar patrimônio descoberto, mas eu queria falar um pouquinho aqui sobre a pré-preenchida. Eu falei que era a cereja do bolo, a pré-preenchida aqui, mas tem um detalhe, pessoal, tem que conferir. Quando você usar ela direto no portal da Receita Federal ou no seu celular, ou baixar ela no PGD lá, do seu notebook ou do computador, faça uma conferência da declaração, porque ela é informações que vêm dos outros entes que passou para a Receita Federal. São empresas, como eu falei, entidade, que passaram um monte de informação e a Receita pegou, jogou no seu CPF. Dá problema. Eu mesmo, né, e é caso de família, vou contar uma história de família aqui. Meu irmão, eu peguei a pré-preenchida, veio com todas as informações, eu cortejei com ele, fui lá, perguntei, é isso, e no fim, sabe o que tinha, pessoal? Uma duplicidade de pagamento de médico. Um pagamento de médico ocorreu no fim de um ano e ele reapareceu de novo na declaração. Foi um erro de processamento da clínica que mandou isso daí e deu um maior problema isso daí, porque a gente teve que ir na clínica pedir para ver o erro da clínica, ela teve que fazer uma retificação da DEMED dela lá, porque é errado. Então quer dizer que a pré-preenchida é 100% confiável? Não é, mas ela ainda é a melhor opção para o contribuinte. O que nós temos que fazer é conferir. Então ainda há necessidade da gente buscar os formulários, buscar em papel a necessidade, ou você gerar esses documentos em PDF, por questão de sustentabilidade, mas fazer a conferência, conferir todos os informes, conferir todos os dados. Se você encontrar que
Está faltando alguma coisa e você tem certeza que aquilo é real, coloque na declaração. Aquilo que você vê na declaração, que você fala, não, mas aqui está falando aqui que teve um rendimento que não é meu, tira. Aí você fala assim, mas pode correr o risco de cair numa malha fina? Melhor. É melhor do que você deixar passar uma informação que você tem certeza que eu não trabalhei nessa empresa. Eu não frequentei esse médico aqui para ter essa dedução aqui. Essa informação bancária está errada, esse saldo, que eu tenho certeza que o meu saldo era tão. Tanto é que eu fui no banco, o banco me passou um informe e está nesse valor, e aqui está no outro. Então, a declaração preenchida é um caminho que a Receita está usando, que é para ter a finalidade de ajudar o contribuinte, né? Então, a gente tem que dar parabéns, mas ela não ainda está totalmente aprimorada. Então, temos que realmente fazer os cortejamentos, conferir, analisar, para ver se todos os dados estão lá dentro também. Isso é muito importante. E uma outra dica que eu falo para vocês também, é vocês também analisar, porque a pré-preenchida, de repente, ela vem separada, o casal, né? E às vezes os filhos, analisar se vale a pena fazer conjunto. É uma situação interessante, porque, em regra, quando a declaração ela faz conjunto, ela aumenta a base para tributar. Mas, às vezes, de repente, fazendo separado, você tem um desconto padrão na declaração simplificada, porque aquelas deduções todas que eu falei no início lá, que a gente pode usar de médico, escola, pode ser que não chegue num valor interessante do valor padrão. O valor padrão ela tem um valor de 16 mil de limite, mas, de repente, como a pessoa tem uma boa saúde, não paga plano de saúde, não estuda mais, entendeu? Não tem filhos dependentes, ele fazendo a simplificada é interessante, e de repente você trazendo a declaração da sua esposa, do seu esposo para dentro da sua declaração, pode aumentar a base e aumentar o imposto. Então, eu chamo a atenção também para isso. Veja a necessidade de estar olhando a declaração preenchida e a declaração segregada, separada, né, de casal, ou ela feita junto, tá? Falar agora um pouquinho aqui para encerrar a minha fala, pessoal, do acréscimo patrimonial, o patrimônio descoberto, tá? O patrimônio do contribuinte pode diminuir, ter decréscimo ou ter aumento de acréscimo. Como é que funciona isso daqui, pessoal? A Receita Federal já tem isso no seu alinhamento de análise, que ele olha quanto que o contribuinte ganhou no ano. Ele vai lá nos rendimentos tributados, os isentos, os tributados exclusivamente na fonte, e depois ele vai lá no que ele fez, pagou no grupo das deduções, o que ele comprou de bens, né? Comprou de bens, ele vai fazer a análise. Aí ele chega na conclusão e fala assim, peraí, a pessoa ganhou X, transitou na declaração dele um aumento de uma renda de tanto, mas ele teve um gasto maior. Sem contar, pessoal, que a gente não analisa aqui nem o padrão de vida do contribuinte, né? A Receita não analisa isso. A gente ainda tem que pensar que não é tudo que a gente tem do nosso do dia a dia, do ano todo, dentro da declaração. Se essa variação patrimonial aqui ficar negativa, aí vamos ter problema. E o problema é patrimônio descoberto, né? Ele teve que ter uma renda para poder ter esse patrimônio. Por isso, assim, é importante na hora de fazer a declaração a gente buscar todo o rendimento que eu tive. Às vezes algum rendimento passou batido, eu falei assim, nossa, eu tive um rendimento de tal situação, de uma prestação de serviço, mas não fui buscar um informe. O informe não está dentro da pré-preenchida. A empresa faliu. Eu não tenho como, ela não deve ter mandado lá a DIRF. A gente tem que estar sempre olhando essa questão para você não cair na malha fina e ter problema com a Receita Federal. Então, o patrimônio a descoberto é isso, tá? A gente tem sempre que estar analisando, né? De repente, assim, restituição. Eu já tive contribuinte que teve uma grande restituição, sei lá, 25 mil reais de restituição. Na hora dele fazer a declaração do outro ano, ele não colocou, e aí atrapalhou, porque o 25 mil foi o valor que ele deu de entrada para comprar um carro novo. Então a gente tem que estar atento, assim, nós temos que pensar que a declaração de ajuste, o nome já diz, é para ajustar todas as minhas operações que eu tive no ano passado. Tudo que eu ganhei,
o que eu vendi, o que eu tive de ganho de capital, o que eu comprei. Essa é a finalidade da declaração de ajuste. Essa é a justiça fiscal, pagar imposto àqueles que realmente teve uma possibilidade de ganho maior, ele tem que colocar na declaração para isso. Então tem muito cuidado com os números, os valores a ser colocado, né? Como a declaração ela ainda é digitada, né? Os robozinhos ainda não fazem, né? A gente tem cuidado na digitação também e sempre está fazendo esse trabalho de análise. Então, converse com quem está passando por um colega contador, converse com o nosso colega contador, diga a ele, como é que você analisou o meu acréscimo patrimonial, está tudo bem e tal, para ele te dar tranquilidade. E aí, os nossos colegas administradores que fazem a sua declaração, ou pega até da família para fazer também, se atentar para esse fato, tá? Dentro do programinha da Receita Federal também tem uns perguntas e respostas, tem muitas perguntas e respostas lá dentro também, e tem mais uma dica que eu dou para vocês lá, o Conselho Regional de Contabilidade, semana passada nós fizemos um evento de 24 horas falando sobre imposto de renda lá. Então, dentro desse evento, a gente falou de todos como é assunto. Então, tá lá no YouTube, é CRC-GO, procure nosso link lá no CRC-GO, e lá você vai ter a possibilidade de ver diversos colegas contadores, também advogados, né, que estiveram lá falando sobre diversos assuntos, também um nível de pesquisa também. E vou deixar aqui em aberto também, quem está assistindo a nossa live aqui, quem quiser deixar alguma pergunta aí, eu vou respondendo para vocês. Agora, um trabalho social. Existe a possibilidade dos contribuintes estar podendo fazer o quê? Uma destinação de valor para os fundos sociais, que é o fundo do direito da criança e adolescente e o fundo da pessoa idosa. E esse valor não mexe no valor a pagar. Então, é um trabalho que o Conselho faz, juntamente com diversas entidades, a gente trabalha com diversas entidades para poder comentar isso, porque se o seu imposto a pagar for R$5.000, ele não vai mudar nada. Se você for lá do lado esquerdo, no meu lado esquerdo aqui, onde está lá os campos, bloco, né, você entra lá onde está escrito doação, se você doar 3% para um fundo da criança, 3% por pessoa idosa, você escolhe o município que você quer doar. Esse dinheiro automaticamente ele é tirado do imposto seu a pagar e você só vai pagar ou parcelar a diferença. A questão é que esse 6% não tem prazo para pagar, é 30 de maio, não tem jeito, é a única situação que de repente pode complicar, mas eu acho que o valor é tão pequeno, mas que se agregar, mais ele, junto com outros que a gente vai conseguindo de outros contribuintes, vira um dinheiro interessante que vai para um fundo que vai cuidar dessas pessoas que comentei para você. Então é um trabalho social, eu não poderia estar falando aqui para os colegas administradores e não falar nesse assunto. Então eu deixo aqui o meu agradecimento novamente ao presidente Samuel. A nossa missão era para falar das regras, para falar um pouquinho das novidades, mas para chamar a atenção de vocês. E coloco à disposição, porque como eu disse, quem quiser deixar pergunta, de repente eu não consigo responder na hora que estiver passando lá a nossa live aí, mas aí eu vou estar respondendo lá, vou podendo estar ajudando quem estiver com alguma dificuldade ou algum entendimento da legislação, tá? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Nesse momento, quero agradecer o nosso brilhante palestrante, Henrique Batista, pela excepcional apresentação e também compartilhando o seu conhecimento nessa palestra. A você, a nossa gratidão por ter aceito o nosso convite de estar aqui, participando do programa Educação Continuada do CRA de Goiás. Agora, feito esse agradecimento especial, quero convidar você que está assistindo o nosso evento para ativar o sininho, para receber as nossas próximas lives. Siga também as nossas redes sociais. O CRA de Goiás está com muitas novidades para 2025 na área da qualificação profissional. Quero aproveitar esse momento para também agradecer os profissionais de administração, aos conselheiros, colaboradores que acreditam no trabalho da diretoria do CRA de Goiás. Gratidão sempre e um abraço fraternal e até o próximo evento. Se Deus quiser, e com certeza Ele quer, venham estar conosco nos próximos eventos. Até lá!